18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7. Eu, você e ela, Karime Leão. Simbora, Carlão. Juntos até às 7 da noite. E contando com a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada. Boa noite. Mix. Olha, a sua companhia pelo nosso WhatsApp em 994887592. Participe conosco. Anote aí, 994887592. Participe. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto e a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando com os destaques do 18 horas de hoje. Crise da saúde pública. Mãe dá à luz no chão de maternidade estadual. Número de queimadas no Amazonas aumentou 30% em comparação com o ano passado. E nesta segunda-feira, a fumaça deixou o ar insalubre em pelo menos 8 estados brasileiros. Eleições 2024. Vamos saber como foi o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Legal, 6 horas e 2. Muito boa noite para você em 100,7. Mais uma edição do programa 18 horas no ar. Vamos juntos com você com esses e outros assuntos. Os destaques de hoje, os destaques desta segunda-feira, 26 de agosto de 2024. 18 horas no ar aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começando o programa de hoje com mais uma denúncia na saúde pública do Amazonas. Uma mulher deu à luz no chão da recepção da maternidade Ana Braga. Isso é muito grave. Ela chegou, inclusive, pedindo socorro, dizendo que a criança estava nascendo, mas ninguém atendeu aos pedidos. A postagem viralizou hoje nas redes sociais e causou revolta. Segundo os relatos, nenhum profissional que estava lá foi atender ao pedido de socorro. E a criança nasceu ali, mesmo no chão, Karine. Carlão, absurdo, e tudo registrado por celular, que depois foi, é claro, parar nas redes sociais. Ninguém foi ajudar essa mãe que acabou, como você falou, tendo parto no chão, na recepção da maternidade. Nas imagens é possível ver que a mãe, ajoelhada no chão, de cara nos assentos das cadeiras, que estava praticamente desfalecida. Ainda nas imagens a gente vê uma profissional de saúde segurando o bebê, ainda com cordão umbilical. O chão todo molhado. Daí essa profissional da saúde pega a criança com cordão umbilical ali, arruma um pano qualquer e enrola a criança. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso, apurou, investigou a situação e está ao vivo aqui com a gente para nos dar mais detalhes, para contextualizar essa história. Boa noite, Nathalie. Então, parece que esse caso foi em maio, mas só agora que tornou público, só agora que ganhou as redes sociais, não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente está falando de um caso que aconteceu no dia 27 de maio deste ano, na maternidade Ana Braga, no São José 1, na zona leste de Manaus. Esse vídeo, que viralizou nas redes sociais na manhã dessa segunda-feira, deixa clara toda a crise na saúde pública, na qual nós denunciamos e damos voz, à população amazonense aqui no programa 18 horas. As imagens que viralizaram hoje mostram uma mulher dando à luz ao próprio filho no chão da maternidade, como a Karime disse, Essa mulher, ela está com a criança, ela realmente entrou em trabalho de parto com o rosto enterrado na cadeira, Karime? As imagens realmente, elas são chocantes. Ela está de joelhos, com as pernas abertas, o entorno ali, todo o chão todo molhado, claro, a bolsa estourou. E quem está no vídeo, quem está gravando e ajudando e pedindo socorro e achando um absurdo são as pessoas que estavam lá na maternidade Ana Braga. E vale a gente reforçar, Karime, que essa ajuda vieram de outros acompanhantes, De outras pessoas que estavam lá. As imagens são bem claras e mostram que somente depois que a criança chorou, que os profissionais de enfermagem acabam ali de fato se aproximando e ajudando aquela mulher que estava em trabalho de parto, já em estado
estágio bastante avançado ao ponto de ter, né, tido a criança ali mesmo. Segundo algumas testemunhas que gravaram ali o vídeo, momentos antes do parto, essa mulher já tinha pedido por ajuda. Ela gritou por ajuda, afirmando para todo mundo que aquela criança estava nascendo, mas ninguém atendeu a esse pedido de desespero daquela mãe. Ela está numa maternidade, gente. Ela não foi para um SPA, ela estava dentro de uma maternidade de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Essa mãe desesperada em trabalho de parto, avisando que a criança estava nascendo, ela não foi atendida por ninguém. Ela deu à luz no chão da recepção, da maternidade Ana Braga, e não teve uma alma caridosa de dentro dessa unidade para atender essa mãe que estava gritando: a criança está nascendo. Exatamente. E no vídeo as testemunhas falam, né, que essa mulher tentou ir ao banheiro para dar a luz sozinha, já que ela pediu ali, né, por médicos e enfermeiros para alguém auxiliá-la ali naquele momento crítico, mas infelizmente essa mulher, ela não foi atendida. Como eu disse anteriormente, esse vídeo foi gravado no último dia 27 de maio, mas somente na manhã dessa segunda-feira ele repercutiu nas redes sociais, mostrando o momento exato em que a mulher deu à luz a um bebê no chão da maternidade Ana Braga. Vários vídeos circularam hoje, Karime, mas esse vídeo chama bastante atenção porque são outras mulheres que aguardavam atendimento ali na maternidade, mostrando o sofrimento da mulher que está de joelhos, apoiada nas cadeiras da recepção da maternidade, e aí só depois que realmente a criança vem ao mundo, né, uma funcionária do hospital chega, se aproxima, enrola o bebê em um pano e em seguida, né, um outro acompanhante chega ali, se aproxima, um funcionário aparece com uma maca, um homem de camiseta vermelha segue ali, se aproxima. Esse homem foi quem ajudou, ajudar. Inclusive, ela a subir na maca. Ninguém ajudou. Ela precisou de ajuda, ela estava com cordão umbilical ainda ali. Então, esse acompanhante, essa pessoa que a gente não sabe quem é, as pessoas é que ajudaram, né? No vídeo também, Karime, tem um trecho que uma pessoa diz que por muito pouco não aconteceu uma tragédia e que tudo aquilo que estava acontecendo seria uma irresponsabilidade na unidade de saúde, já que a mulher já tinha pedido socorro e aquele fato tinha sido negligenciado pelos profissionais de saúde. Eu separei um trecho pequeno ali depois que o bebê já nasceu, onde as pessoas que estavam ali pedem para que todo mundo filme, para que a imprensa tome conhecimento da gravidade da situação na maternidade Ana Braga. Eu vou pedir para nossa produção soltar só para quem está nos ouvindo poder entender mais ou menos o que aconteceu por lá. Vamos conferir. Ela disse: a criança está nascendo, a criança está nascendo. Ela estava no banheiro, ela ia jogar a criança no banheiro lá. Se eu não sei a comunicação dele, pode jogar na rede social, pode ligar pro jornal. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? Esse trecho é um trecho bastante crítico, né? Onde a testemunha afirma, né? Ela já tinha gritado e ela ia ter o bebê no banheiro, porque ninguém estava dando ajuda alguma. Imagina o desespero, um trabalho de parto, um parto normal. Ela está dentro de uma maternidade e ninguém vai socorrer essa mãe. Isso é um absurdo, Nathalie, mas vamos lá. Quem mais a gente escutou sobre isso? Pois é, Karime, antes da gente ouvir o nosso próximo entrevistado, a gente foi, é claro, perguntar da Secretaria de Saúde o que é que aconteceu, né, para tanta negligência, né, que a gente conseguiu observar nesse vídeo que viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira. Em resposta, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas informou que esse fato aconteceu no dia 27 de maio deste ano e que a parturiente deu entrada na maternidade de Ana Braga já em estágio avançado de parto e foi atendida pela equipe médica, mantendo-se em observação. E aí a nota ressalta que em 30 minutos depois que ela chegou na unidade, a paciente foi ao banheiro e já entrou em trabalho de parto expulsivo, sendo levada para a sala de parto.
A paciente e as crianças passaram por todos os exames e procedimentos e receberam alta médica 2 dias depois, fecha a nota da Secretaria Estadual de Saúde. Mas são muitos os então ela ficou 30 minutos e aí que ela foi pro banheiro, desesperada. Ela esperou meia hora e já em trabalho avançado de parto. Quer dizer, ela ficou esperando meia hora. Isso porque ela entrou lá pedindo socorro, pelo amor de Deus. E aí foi internada, deu entrada como? Não, ela não passou da recepção. Ela não conseguiu dar entrada em lugar nenhum. Na recepção qualquer um entra. Então ela não deu entrada em lugar nenhum. Tá muito clara, a imagem é muito clara. Ela estava na recepção, a criança nasceu no chão, ela ajoelhada, com tudo ali molhado, a cara dela, coitada, no assento. Pra quem nos acompanha pelas redes sociais, Karime, a gente tem a imagem exata desse momento aí que a Karime tá narrando, né? Pra quem nos acompanha pelas redes sociais, mostrando exatamente esse momento onde a paciente, a mulher, a parturiente, né, está com o rosto enterrado na cadeira. Cheia de dor, imagino. E aí foi então que se aproximou, a gente acredita que seja uma técnica de enfermagem pelas vestimentas, chegou, se aproximou e é nesse momento que ela pega um pano, né, Karime? Ela tá com a bebezinha que acabou de nascer, o cordão umbilical dá pra ver que ela tá com cordão umbilical, o entorno, o chão todo molhado. Da bolsa? Essa mãe teve a filha no chão da recepção de uma maternidade do governo do estado e ninguém foi atender. Daí a nota disse que ela deu entrada. Não, minha filha, ela não deu entrada. Ela deu a luz no chão. Aí 30 minutos depois aconteceu, 30 minutos depois ela teve a filha sozinha. Aí depois que a criança estava chorando, que as pessoas que estavam lá gritando, absurdamente desesperadas para alguém acudir, aí que apareceu alguém, não é isso? Exatamente, Karime. Toda essa situação gerou bastante revolta, claro, né, nos profissionais de saúde, em todos os grupos, nas redes sociais, uma comoção muito grande em torno desse vídeo. E aí a gente ouviu o Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, e ele falou um pouco mais pra gente sobre essa crise no sistema público, já que ele também é enfermeiro do SAMU. Vamos conferir o que disse o Denison Vilar. A nota de esclarecimento da 6am como se resolvesse os problemas da saúde. Uma parte boa é que reconhece que o fato ocorreu no dia 27 de maio desse ano. E por outro lado, nós estamos em agosto, porém os problemas permanecem os mesmos. A população padecendo nas unidades de saúde, o trabalhador com salários atrasados, não tendo direitos constitucionais atendidos, não tendo direitos trabalhistas atendidos, profissionais de enfermagem sobrecarregados, um enfermeiro para 50, 60 pacientes. É inadmissível, senhor governador. É inadmissível, senhor deputado Roberto Cidade. É inadmissível, senhora secretária enfermeira Nayara. Precisa repor o quadro da enfermagem. A enfermagem não tem como cuidar sem ter condições necessárias, sem ter gente suficiente. Não adianta emitir nota e não corrigir o problema. 18 horas. Karine e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, mas ele também é enfermeiro do SAMU, mostrando pra gente aí, Karine, a dificuldade desses profissionais que estão ali na linha de frente, pra né? A gente sabe, pessoas, né? A gente não tá aqui pra julgar nem A nem B, mas a gente sabe que é um trabalho árduo e muito difícil. Ele trouxe aí, né, a falta de pagamento de salários, a sobrecarga de trabalho desses profissionais. Ele falou que é um enfermeiro para 50 pacientes, não tem a menor condição. Provavelmente a pouca equipe que estava lá para atender na Ana Braga, eles deviam estar atendendo outras situações até mais graves e não conseguiram dar conta de mais uma mãe chegando. Então deve faltar profissional, estavam todos ali também com outras urgências, sem dúvida. Karime, é isso. A gente, né, segue com o nosso espaço aberto aqui para a Secretaria Estadual de Saúde, né? As nossas equipes estão aqui sempre para ouvir a SES. É isso, boa noite. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Caso sério, né? Gente, Carlão, é uma imagem de cortar o coração, gente. A menina chega desesperada.
E esse caso, o caso dessa mãe, é o retrato do descaso do governo do Amazonas com a saúde pública, com a gente, com o cidadão. Como eu digo sempre aqui no 18 Horas, o que acontece na saúde do Amazonas é criminoso, gente. Não tem gestão, não tem responsabilidade com o gasto do nosso dinheiro, do dinheiro público. Sobra para quem? Sobra pra gente, né, Karina? Sobra pro cidadão, a pessoa que precisa do serviço público de saúde. Imagina essa situação, a situação complicada dessa mãe, que nem você falou. Imagina a dor que ela não estava sentindo naquele momento e o desamparo que ela não sentiu também, né? Se sentiu sozinha, abandonada. Criança nascendo no chão da recepção. É uma história muito complicada. Só não foi pior porque o parto foi normal e sem complicações. Imagina se precisasse de alguma cesariana, por exemplo. Infelizmente. Se travasse tudo ali. Seria muito pior, Carlão. Foi bom. Mas também que a gente pode esperar de uma gestão que sequer paga o salário de quem trabalha na saúde. A gente escutou aí na fala do Denilson Vilar, que é o líder do movimento Todos pela Saúde. As pessoas não recebem salário, gente. Todo mundo insatisfeito. Aí fica difícil, né? Não justifica, mas com certeza devem ter menos profissionais, né, ali. Influencia, sem dúvida. O governador, ele simplesmente deu calote pela segunda vez, né, Carlão? Como a gente falou aqui. Outra conta que não fecha, eu não consigo entender essa conta. Cadê os 5 bilhões de reais que o governo jura de pé junto que investiu na saúde do estado no ano passado? Cadê esse investimento que nem pagar salários ele conseguiu pagar com esses 5 bilhões de reais? É muito dinheiro, gente. Para logo depois a gente ver cenas como essa acontecendo. É um descaso absurdo com o cidadão, um descaso absurdo com a saúde do estado do Amazonas. Hora 6h17, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, seguimos falando aí sobre a fumaça das queimadas, que não tá fácil, hein? Este ano, inclusive, chegando em outros estados brasileiros. Hoje, a mancha de poluição do ar se estendeu pelo extremo oeste do Amazonas e passou por áreas do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, chegando até em Sampa, São Paulo, cara. Carlão, não tá fácil não. Essa informação é do site IQAir, com sede na Suíça, que exibe dados de qualidade do ar a partir de estações em todo o mundo. E hoje, como você disse, esses estados amanheceram com ar insalubre por causa da fumaça de incêndios dos últimos dias e algumas regiões que estão com os níveis aí máximos de poluição. Muito complicada, Carlão. Essa situação, Karime, segundo o site da Suíça, no início da tarde de hoje, os dados indicavam Porto Velho como a cidade com o ar mais poluído do país, num nível muito insalubre, que o segundo pior na escala. Logo em seguida, aparecia aí Rio Branco, né, no Acre, Manaus, Recife e São Paulo, com níveis máximos aí de poluição. E o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse assunto, traz pra gente mais informações. Boa noite, André. Então, como é que está agora a qualidade do ar medido pelo aplicativo Selva da Universidade do Amazonas? André, boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Olha, de acordo com a plataforma Selva, que é Sistema de Vigilância Ambiental, a qualidade do ar aqui na capital está assim, inclusive agora há pouco, né? Eu estava observando aqui sobre a situação que no Alvorada estava muito ruim, mas nesse como momento, é em tempo real, a gente consegue também observar nas redes sociais, você que está nos acompanhando pelo 18 Horas pelo YouTube, dá para acompanhar esse mapa do aplicativo Selva, né? Também pelo site também do aplicativo Selva. Como eu estava falando agora há pouco, eu tinha visto no Alvorada, estava muito ruim, mas como é em tempo real, nesse momento, agora 18 horas e 18 minutos, está 70,8. É considerado a qualidade do ar ruim. Quase toda a capital amazonense está com a qualidade do ar ruim. Parque 10 está 55,1. A gente tem também que está com a qualidade moderada, já que mais pela região da Zona Sul, tipo o centro, tá com 49,4, Cachoeirinha, 47,4, que está essa situação. Baixo ali, 38,5. Mas só lembrando que por esse aplicativo, por essa medição, o normal é até 20,5, não é isso? Ou seja, se tá 48, se esse índice de poluição está em 48, tá bem distante de 20,5. 25.
25 isso, de 25 que é o normal, até 25 ok. Ou seja, não está dos piores, mas também é considerado um ar poluído, não é isso? Isso, e em Manaus a gente sabe que amanheceu hoje com a qualidade do ar ruim, considerada aí ruim, de acordo com os dados do Selva, aqui na capital amazonense o nível chegou a 52, né? Do material particulado fino considerado insalubre para a saúde, ou seja, que faz mal aí na região sul do estado. Cidades como Maitá, Pauini, Itamaraty registraram 279, 271 e 252 aí, o que era para estar registrando no máximo 25 para ser considerado uma qualidade boa, né? A gente também tem as informações que toda essa situação que está acontecendo dessas queimadas, tanto aqui no estado do Amazonas, na região norte, como vários estados brasileiros, o governo federal também anunciou reforços sobre esses combates dos incêndios florestais. É o que vamos acompanhar daqui a pouquinho na reportagem da Odineia Araújo. Mas só para adiantar aqui, a gente tem a fala do superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo, que falou sobre o que o órgão tem feito, né, e outras ações para esse combate aos incêndios aqui no estado. Vamos acompanhar. No estado do Amazonas, o IBAMA atua com 4 brigadas de incêndios florestais, uma em Altazes e 3 no sul do estado, atuando principalmente nos assentamentos federais e nas terras indígenas. Hoje mesmo nós estamos executando um combate na terra indígena Tenhari Marmelo, inclusive avançando sobre a noite, né? Os brigadistas têm trabalhado à noite e estão ali conseguindo controlar esse incêndio. E também é importante destacar o papel dos nossos brigadistas na conservação da biodiversidade. Muitos animais têm sido mortos, né, com esse fogo criminoso, mas os nossos brigadistas conseguiram salvar vários animais. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do superintendente do IBAMA aqui no estado do Amazonas, Joel Araújo, que está trazendo também essas informações do que o órgão está fazendo para combater aí esses incêndios, porque é desses incêndios que tem os focos aí, né, de queimadas, tá trazendo essa fumaça também aqui para a capital amazonense. E aí, segundo o monitoramento do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do dia 1º de agosto até esta segunda-feira, o Amazonas já acumulou 7.130 focos de queimadas, superando já os dados de agosto do ano passado. O secretário de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, né, que é a SEMA, o Eduardo Taveira, ele vai falar agora sobre essa situação, né, dos municípios que estão aí com a maior quantidade de registro de incêndios, e também ele vai detalhar agora um pouco pra gente sobre quais os combates também estão sendo feitos e como deve ficar a situação aqui para as próximas semanas aqui no estado do Amazonas. Nós já contamos com mais de 400 homens do Corpo de Bombeiro na atuação pela Operação Acero no sul do estado, Maitá, Apuí, Lábrea, que praticamente concentram aí mais de 50% dos focos de incêndio, e é essa massa de fumaça que sofre pressão de acordo com o fluxo de ventos das frentes frias, das massas de ar quente, né, que chegam até a cidade de Manaus, inclusive até uma previsão dessa chegada de massa de ar, com a presença da massa de ar frio ainda lá no sul-sudeste, chegar também novamente aqui em Manaus. A gente está num momento que provavelmente, por causa da crise climática, esse vai ser um padrão que vai se repetir com mais frequência aqui no estado. O estado do Amazonas também, pelo decreto de emergência ambiental, proibiu o uso do fogo no estado do Amazonas. Então todo uso do fogo agora, ele automaticamente é considerado ilegal, até que a seca, esse período de estiagem, ele dê uma recuada um pouco maior. Então o estado tem trabalhado de maneira efetiva, mas de novo, né, é uma questão que é muito importante. Ninguém no Brasil, né, talvez nenhum país do mundo ainda esteja preparado para lidar com os impactos das mudanças climáticas. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do secretário da SEMA, o Eduardo Taveira, que está
estava falando aí sobre essa situação, nesse cenário ambiental crítico devido a essa combinação da seca dos rios e dessas queimadas que, né, está sufocando aí, que Manaus também, o Amazonas, está sendo sufocado por essa fumaça, né? O ar é tão seco que às vezes é tão difícil aí de respirar, né? Esse é o cenário causado aí pelo pior, né, período seco já enfrentado aqui por mais de metade, inclusive, do país nos últimos 40 anos, né? Então esse levantamento aí que foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais está apontando aí que há 40 anos não se vê essa situação que estamos vendo hoje, Karime e Carlão. Terrível, sem dúvida alguma. É uma situação muito complicada. Agora, é uma situação que aqui a gente já sabia que enfrentar desde o ano passado, pelo menos. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Por quê, né, Carlão? Sim. Resumindo, Karime, essa é a nossa triste realidade no momento. O número de focos de incêndio aí registrado no país é o pior em 14 anos. Isso, segundo os dados do INPE. Só aqui no Amazonas, esse número aumentou 30%, como nós já estamos observando aí há algum tempo, Karime. Em relação ao ano passado, aumentou 30% em relação ao ano passado, que já foi terrível, né, Carlão? Sim. Ou seja, a gente já sabia mais ou menos que esse ano seria terrível. Não tem mágica, gente. Enquanto que nós, aqui, o estado do Amazonas, não tivermos o combate contra incêndio sério e responsável, não vai mudar esse cenário. A gente precisa o quê? De planejamento profissional, equipamentos. Caso contrário, é só ladeira abaixo, gente. Hoje, a gente sabe que o Brasil está enfrentando hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto, vários focos de incêndio. Pantanal e que o Amazonas é pior. Só que em São Paulo, que não tem floresta, para segurar, para controlar, debelar os incêndios. Em São Paulo, vou te dizer, a FAB enviou para lá uma aeronave e com 12 mil litros de água para combater os incêndios em São Paulo e aqui na floresta amazônica e aqui no Amazonas. A gente tem FAB aqui, a gente tem aqui o Exército aqui, Comando Norte. A gente tem, é só pedir. Como que se controla incêndio em floresta sem uma aeronave? Isso não existe. Já era para ter desde o ano passado a aeronave com capacidade aí de pelo menos esses 12 mil litros de água sobrevoando a região para debelar incêndio. Brigadistas, só brigadistas. Vamos colocar mais 100 pessoas. É covardia com esses profissionais. Não tem mágica, Carlão. Se você tem um profissional e não dar para ele os instrumentos necessários para realizar a função, não tem como. O que vai soprar? Vai ficar com abafador? A gente está no meio da floresta amazônica. Cadê os aviões? Eu não entendo isso, não entendo. Karime, como nós estamos falando com frequência, aí a fumaça das queimadas aqui da Amazônia e do Pantanal se espalhou por mais de 10 estados. Então já está sendo alertado aí há muito tempo e a situação agora em nível nacional. Só assim virou notícia, inclusive, né? A preocupação nacional. A situação chegou ao ponto da Polícia Federal abrir aí mais de 30 investigações para apurar focos de incêndio no país e a maioria onde? Aqui na região amazônica. Aqui na região. Apurar é importante, mas a gente tem que controlar. De novo aqui pedindo a aeronave. Pois bem, Carlão, a Polícia Federal vai investigar quais as circunstâncias dos focos de incêndio e possíveis ações criminosas. E quem explica essa história pra gente é o Odinei Araújo. Depois que a fumaça das queimadas se espalhou pelo restante do país, o problema vivido no Amazonas há anos, nesse período, ganhou visibilidade nacional e ação mais enérgica do governo federal. Durante a reunião realizada nesse domingo na sede do Preve Fogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que monitora os focos de queimadas no país, com a presença do presidente Lula, o governo federal determinou mais de 30 investigações para apurar os focos de incêndios no país. A Polícia Federal também foi acionada para investigar a origem criminosa das queimadas que se espalharam pelo estado de São Paulo nessa semana. Em São Paulo, 48 cidades estão em alerta máximo por conta dos incêndios. No fim de semana, a fumaça chegou a Brasília. Das 30 investigações para apurar as queimadas, a maior concentração delas está na Amazônia e Pantanal. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, os incêndios florestais apresentam uma situação atípica e a suspeita é que eles estão sendo causados de propósito. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de
em hipótese alguma que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. O chamado Dia do Fogo ocorreu no dia 10 de agosto de 2019, quando uma ação orquestrada de criminosos ateou fogo em mais de 470 propriedades rurais. Ainda segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente Lula garantiu recursos e ações do governo federal para combater os incêndios, mas vencer as chamas não é tarefa fácil por causa do período de seca enfrentado no país. Estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo, porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. Quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece. O Preve Fogo acompanha em tempo real os focos de incêndio em diferentes regiões do país através de imagens de satélite. Um avião da Força Aérea Brasileira foi enviado para auxiliar no rescaldo das chamas em São Paulo, mas o avião ainda não pode atuar por questões de segurança devido à grande quantidade de fumaça, o que compromete a visibilidade. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 31 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olhem, querido ouvinte, participe conosco. Nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 994887592. Valendo, Karime, tem alguém na linha aí? Tem sim, a gente recebeu uma mensagem mega simpática, ó. Boa noite, Karime e Carlão, nós da Flow Music, maravilhoso, sou muito fã. Estamos na companhia do programa 18 horas, ouvindo 18 horas aqui na Praia da Lua. Um abraço a todos. Só de bubuia na Praia da Lua. Valeu, Flow Music, sou muito fã desse pessoal. Mas você também pode mandar sua mensagem de texto, seu áudio, sua mensagem. A gente quer saber o que você pensa, principalmente a respeito dessas queimadas, desse momento em que a gente está vivendo aqui em Manaus. Participa do 18 horas com a gente. Anote aí, 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores. Política bastidores local. da política local, exato. Tava querendo ir pra Brasília já. Ainda não, Carlão, calma aí, aguenta seu coração. Calma teu coração, jovem. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. E ela acompanhou os debates entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Cíntia, então, conta pra gente quem foi, quem faltou, como foi. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, hoje teve debate na TV Norte. Foi num dia e horário atípicos, né? Segunda-feira, 10 da manhã. Mas consegui acompanhar. E quem faltou? Davi Almeida faltou. Ele falou que estava num compromisso, mas ele já tinha dito naquela sabatina do UOL e Folha de São Paulo que ele não iria para debates de acordo com a justificativa que ele deu, porque ele entende que vão focar em fazer críticas a ele e não vão fazer propostas para a cidade de Manaus. Então, por isso, ele prefere não participar do debate. O que a gente entende? Que se ele for pro debate, ele vira de fato alvo, porque ele é o atual prefeito. Se você se candidata ao cargo de prefeito, é como se você estivesse dizendo, olha só, posso fazer melhor que você, porque você tá errando nisso. E isso pode desgastá-lo, né? Ele tá no primeiro lugar aí das pesquisas e é melhor manter assim. Então, a gente não fica surpreso em ver que Davi Almeida não participou. A gente espera, o esperado é que ele não vá para outros debates também, mas vamos vendo, né? Fora ele, todos foram. Inclusive foi chamado mesmo quem não era obrigado por lei, né? Foi Gilberto Vasconcelos, que é do PSTU, e o Wilker Barreto, do Mobiliza, também foi.
Fora eles, os que já participam normalmente aí dos debates. Karime. Blinker, como é que foi o debate no geral, assim? Teve saia justa? Teve alguém sobrepondo alguém? Como que foi essa situação aí de um modo geral? Vambora. Ó, já começou com climão, sim. Por quê? Alberto Neto foi sorteado para ser o primeiro a perguntar. Ele fez uma pergunta sobre PVA, mas antes de fazer a pergunta, ele chama da seguinte forma. Ele podia escolher o candidato que ele iria fazer a pergunta e ele chama assim: eu quero perguntar para marionete do governador. E Roberto Cidade levanta e assim, vai, prontamente. Ele só levanta prontamente, ele não falou nome nenhum, tipo assim, sou eu mesmo. Depois a apresentadora fala o nome de Roberto Cidade e ele vai até lá, e aí a pergunta é sobre PVA, enfim, mas só esse momento já valeu, né? Já rende ali marionete do governo, aí ele levanta. A gente também teve, eu vi o debate da seguinte forma, foi meio todos contra a Amon, todos odeiam a Amon Mandel, porque todo mundo fez alguma interferência ali falando com a Amon Mandel. Todos mesmo, Marcelo, acho que menos o Gilberto Vasconcelos, que poucas vezes, porque como teve a falta de Davi Almeida, o que não era perguntado, ele recebia uma pergunta da produção, mas ele não tinha a chance de rebater com alguém, né, ter ali tréplica, réplica, tudo isso, não tinha como passar por ele, porque ele sempre ficava por último. Então ele, apesar de ter ido ao debate, como teve uma falta, a dinâmica do debate deixou de uma forma que o Gilberto Vasconcelos foi, mas não foi. Foi, mas não participou tanto quanto os outros, né? Teve esse momento, mas tiveram outros momentos. A Amon Mandel também pegou uma laranja do bolso, mostrou para o Wilker Barreto e disse, eu tenho um presente para te dar, tá aqui, ó, e mostrou uma laranja e disse que no final do debate entrega para ele. Mas ele não falou de quem o Wilker seria laranja, né? Ele só mostra uma laranja e diz isso. Ele até pediu direito de resposta ao Wilker Barreto, perguntou se isso era permitido porque não estava. Ele levou um objeto, né? Levou algo novo ali pro debate. Não se sabe se poderia. Mas o Wilker fez lá o direito de resposta e falou sobre. Na verdade, ele nem respondeu exatamente sobre a laranja. Quando ele recebeu o direito de resposta, ele falou pro Amon respeitar o currículo de Wilker Barreto, porque o Amon formou há 13 dias e agora ele está fazendo mestrado e espero que ele conclua a frase do Wilker, porque ele é danado para não terminar as coisas. Então teve muita alfinetada. Muita alfinetada. Agora, alguém surpreendeu, de repente, alguém que era caladinho, meio morno, e aí surpreendeu? Ou o contrário, você esperava mais e falou menos? Eu daria esse título hoje para Alberto Neto. Ele surpreendeu para mais ou para menos? Ele fez muitas alfinetadas e ele estava mais presente no debate do que no debate da Band que a gente viu. A gente só teve 2 debates para comparar, né, gente? Mas Alberto Neto, eu vi ele mais presente agora do que no da Band, e eu vi o Marcelo Ramos, o que menos alfinetou, apesar de que ele alfineta, assim, mas ele responde, ele não cria uma situação. Os outros foram um pouco pra lacrar, né? Enfim, pegar uma frasezinha pra ir pras redes sociais. Você via que era uma frase que ela foi ensaiada. Ela não nasceu ali. Ela foi ensaiada pra depois ganhar like na rede social. E que o Marcelo Ramos não, ele respondia de acordo com de acordo com o que vinha. Certo. Porque teve a pergunta do Amon para ele e ele respondeu pro Amon ter calma. Ele explicou que ele não era inimigo do Amon, que era pro Amon. Foi essa hora que ele falou: calma teu coração. Abaixa a tua agressividade. Calma eu não sou teu inimigo, nós somos adversários políticos, mas eu não sou teu inimigo. Boa. E quando eu for prefeito, eu vou ter que contar com você, com o Wilker, com não sei quem. Falou todo mundo que tem mandato. Então ele respondeu mais do que exatamente atacou. E eu acho que o Marcelo focou mais em falar da cidade realmente. Mas quando ele ataca o Amon, ele fala sobre o Amon não ter destinado dinheiro para a prefeitura. Aí o Amon disse que não destinou dinheiro para a prefeitura porque não foi apresentado o projeto da prefeitura. E aí o Marcelo disse que ele está sendo
está agindo com hipocrisia porque o governo não apresentou projeto e o Amon destinou dinheiro para o governo. Enfim, eu acho que foi um debate que, apesar de muitas alfinetadas, o que traz uma leveza para quem está assistindo, mas Manaus foi mais discutida. Eu senti isso, apesar de quase ter ficado de lado. Mas a gente escutou então algumas propostas, algumas coisas, é bom Sim, escutamos também falar sobre as 600 páginas, 620 páginas de Amon Mandel. Amon disse que leu as propostas dos outros e ele fez perguntas sobre isso. Mas o Alberto Neto, em algum momento, ele fala que o Amon não estudou nem o debate, nem as regras do debate, que ele estava perdido e que ele não deve ter lido as 620 páginas. Aí o Amon disse, eu não só li, como eu li de todos vocês. As 620 páginas do quê? Do plano de governo. Do Amon. Do Amon. Tá. Os planos de governo, em geral, estão em menos de 10 páginas. A de Alberto Neto está em 73 e a de Amon Mandel são as 620 aí, famosas, né? Que todo mundo fala. Deixa eu ver o que mais eu poderia destacar do que aconteceu. Tivemos a laranja... Tivemos Roberto Cidade levantando imediatamente. O Wilker Barreto, ele também chamou o Amon Mandel da seguinte forma: eu quero chamar o candidato 02 de Wilson Lima. Mas o Amon não levantou. Aí ele perguntou quem, a apresentadora perguntou quem, ele falou que era Amon. E aí Amon vai. E é nessa hora que ele mostra a laranja. Entendi. Rolou uma provocação então, né? Também a laranja ali, não veio do nada. Trocado. Então teve esse ar, entendeu? De alfinetadas muitas ali, alfinetadas. Né? Então foi animado. Foi animadíssimo. E dentre as propostas, legal, eles falaram alguma inovação ou continuou o mesmo? Vou inaugurar creches, vou melhorar o trânsito? As 12 UPAs 24 horas reapareceram. O Wilker, que para nós que estávamos assistindo, pareceu estar numa dobradinha com cidade, inclusive pela provocação ao Amon, né? Mas aí o Wilker, em horas, ele fala assim, que ele e o Gilberto Vasconcelos são os únicos que não são apoiados por ninguém e que os outros ali são apoiados pelo Wilson Lima e quem não é apoiado por Bolsonaro e pelo Lula. E ele tá falando de Capitão Alberto Neto e Marcelo Ramos, que são de fato apoiados e levantam essa bandeira, né? Mas de proposta não tenho tantas assim para destacar. Mas eles falaram sobre a viabilidade de colocar as coisas em ação. Por exemplo, as 12 UPAs, o Wilker Barreto disse que não precisava fazer 12 UPAs, precisava fazer as que tem funcionarem de verdade, porque aí você já facilita bastante a vida do manauara. Se o básico tivesse funcionando, o feijão com arroz. A nossa vida estaria muito melhor, né? Principalmente na área da saúde, sem dúvida. Fizeram críticas à ausência de Davi Almeida, tá? Isso não passou despercebido, mas eu achei que pouparam bastante Davi Almeida e o foco das críticas ficaram mais para Amon Mandel. E eu vi Amon Mandel e Alberto Neto se chamarem mais do que da última vez. Da última vez na Band eu senti Cidade mais presente, Cidade sendo mais alvo do que Amon, por exemplo. Mas, em resumo, é isso. Eu vou buscar mais informação para trazer para você amanhã. Beleza, valeu, Blink. Obrigada. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, conferindo agora a previsão do tempo, hein? Para amanhã, Karime Leão. Previsão do tempo para terça-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 95%. Mix. Olha o Rio Negro, hein? Baixou 24 centímetros de ontem para hoje. 24 centímetros. Hoje está agora em 21 metros e 24 centímetros lá no Porto de Manaus. Mix. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou hoje o total de 42 mortes por causa de vírus respiratórios, Karine. Exato, Carlão. Os dados são de 1º de janeiro a 24 de agosto deste ano. E o repórter André Meirelles, ele tem mais informações sobre o assunto, volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, André. Então, só nesse ano já foram registrados 3.300
370 casos de síndrome respiratória aguda grave. É isso mesmo? Karime, Carlão, boa noite mais uma vez aos ouvintes. Olha, segundo o informe epidemiológico de vírus da FVS, foram registrados exatamente, Karime, esses casos, 3.370 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, sendo 126 casos nas últimas 3 semanas, isso do dia 4 desse mês até o dia 24. Desses casos, foram aí 1.462 por vírus respiratório, sendo 37 nas últimas 3 semanas. Nesse período, a faixa etária das mais atingidas são idades de 1 a 4 anos, seguida de crianças menores de 1 ano, mas há também ocorrências de pessoas de 40 a 59 anos. De acordo com a Fundação, há um jeito aí de prevenir a síndrome respiratória aguda. A recomendação é aí o uso de máscaras de proteção respiratória, manter ali as mãos sempre higienizadas e, claro, a vacinação, né? Vacinação contra a Covid e vacinação contra a influenza. Inclusive, por falar sobre essa vacinação contra a influenza, na próxima segunda-feira, no dia 2 de setembro, a Censa acabou de anunciar que vai fazer a imunização das pessoas aí, começando por grupos prioritários. E quem vai trazer mais essas informações pra gente, que a gente vai acompanhar agora, é a gerente do Programa Estadual de Imunização da FVS, Ângela Desirê. Nós vamos iniciar a partir do dia 2 de setembro a campanha de vacinação contra a influenza da região norte, para atender uma população de mais de 1.700.000 pessoas aqui no estado do Amazonas. E nós recebemos a primeira remessa. Essa campanha ela tem como objetivo prevenir as formas graves das síndromes respiratórias, internações e óbitos. Nós vamos entrar no final do ano, a partir de novembro, no período de sazonalidade, que é o nosso inverno amazônico, onde aumenta o número de casos de síndromes respiratórias. Por isso que é importante, nesse momento, iniciar o processo de prevenção contra a doença através da vacinação. Nós recebemos a primeira remessa com mais de 500.000 doses. Já iniciamos o processo de distribuição para os municípios, de acordo com o público-alvo e número de salas de vacina também. 18 horas. A gente conferiu a fala da gerente de imunização da FVS, Ângela Desirê, e a vacinação ela vai ser realizada em 162 salas de vacinas da Censa e 6 desses pontos terão um horário ampliado. Os locais de vacinação, né, e horários já estão disponíveis ali no site da Censa, e na situação das pessoas acamadas vai ser oferecido serviços de vacinação domiciliar mediante agendamento. E as pessoas com sintomas graves de doenças ou diagnósticos recentes como a Covid-19 devem esperar a recuperação antes de se vacinar. E pessoas alérgicas a ovo devem seguir orientações específicas sobre a vacinação, Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. Olha, André, 6h47, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Agora sim, né, Carlão? Brasília. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente. Cadu. Jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então vamos lá, essa semana promete aí ter muita discussão aí em Brasília. Pelo menos vamos ter a análise da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. 4 PECs, 4 propostas de emenda constitucional que atacam o Supremo Tribunal Federal. Cadu, é guerra declarada, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, eu tô aqui na Câmara, falando ao vivo com vocês, acompanhando, inclusive, a votação que tá rolando agora, que começou agora há pouco. Tá muito moleza aqui a situação na Câmara, mas talvez aconteça alguma coisa interessante amanhã. Por quê? A gente já não tem mais tanta certeza assim, Karime, de que o clima vai esquentar como a gente esperava, efetivamente, aqui na Câmara. Por quê? Essa agenda anti-STF, que está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que foi preparada com muita expectativa, com muito carinho pelos parlamentares da extrema-direita, foi comprometida quase por inteiro, viu? Foi literalmente enfraquecida por alguém que eles menos esperavam. Hoje à tarde, Karime, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele expediu um ato da mesa, que é como se fosse uma portaria, desobrigando os parlamentares a virem a Brasília e participar das votações em modo presencial. Ou seja, Karime,
A máquina legislativa está funcionando pela metade essa semana. Já não estava funcionando a todo vapor. Agora está só no cheiro da gasolina. Todas as votações vão ser híbridas essa semana. O parlamentar pode votar pelo aparelho celular se ele quiser. E por que essa mudança tão repentina? Por que o Arthur Lira mandou o povo dele ficar em casa? A gente vai conversando com as fontes aqui em Brasília, né, Karime? A única justificativa que se tem é a autoproteção. Eu vou explicar para você tintim por tintim. Vamos lá que tem textão, viu, Karime? Vamos lá. O primeiro ato dessa história. Nas últimas semanas, o STF tomou aquela decisão de suspender os pagamentos das emendas parlamentares por causa de fiscalização, falta de transparência, enfim, a gente lembra dessa história. E a reação de Arthur Lira foi mandar desengavetar 2 PECs que enfraquecem a autoridade dos ministros do STF. Aí a extrema-direita agradeceu bastante por esse ato, né? Porque vai para a CCJ. E quem controla a CCJ é a extrema-direita. O segundo ato. Semana passada, os 3 poderes conversaram, chegaram a um acordo, a gente também falou sobre isso. Arthur Lira concordou com os termos, com esse acordo de paz, se comprometeu a ajudar a garantir mais transparência na fiscalização das emendas, enfim, tudo mais. Terceiro ato. Arthur Lira deu sinal de recuo, porém, todavia, contudo, ele não mandou retirar de pauta, lá da CCJ, as 2 PECs que ele mandou desengavetar com a força do ódio dele. A extrema-direita agora, ela disse o seguinte, opa, calma lá que agora já era, vamos até o fim nessa história. E aí vem o quarto ato. O Flávio Dino hoje, ministro do STF, ele viu que o Lira não recuou e mandou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, tocasse em frente aquele processo que investiga a compra superfaturada de kits de robótica para o estado dele, o estado do Alagoas, que envolve totalmente o Arthur Lira nessa história. Inclusive pode gerar cassação de mandato. Eita. E aí vem o quinto ato. Já que ele não teve, o Lira, né, não teve autoridade para frear a extrema-direita e reengavetar as 2 PECs anti-STF, não restou a ele outra alternativa senão esvaziar geral a Câmara e dificultar o quórum de amanhã na CCJ. Entendeu por que é autoproteção? Sim. Faz sentido isso aí pra vocês? Agora sim. Chumbo trocado, Cadu. Não é à toa, né, Cadu? Só me lembra aquela música do Luan Santana, naquelas sinais. Um mandando sinal pro outro. Olha, você vai ver. Aí já mandei fechar aqui a porta. Porque a extrema-direita estava muito empolgada com essa história. Ela queria mesmo. Inclusive, meteu mais 2 PECs para votar. Só que não vai ter quórum. A casa tá parada. Todo mundo tá no plenário agora. Só deve ter uns 30. Então, como é que vai se votar? Claro que tem um recurso digital, um Infoleg que registra o voto por celular, mas não é garantido. Enfim, essa é a análise de hoje. Vamos ver quais os movimentos que a extrema-direita vai fazer para tentar votar essas PECs. Vamos ver como é que o governo também vai reagir amanhã para tentar impedir essa votação. Hoje teve reunião do presidente Lula com líderes dos partidos da base do governo, justamente para discutir o que fazer essa semana, nessa tentativa de ataque contra o STF. Agora tem outro lado, Karime e Carlão, imagina quanto de dinheiro público foi jogado fora com essa decisão de Arthur Lira. Caramba. Quantas passagens aéreas foram compradas e não foram usadas? Porque, olha, realmente, tinha centenas de parlamentares, por causa desse ato da mesa dele, centenas de parlamentares que estavam a caminho do aeroporto desistiram. Estavam na porta do avião, desistiram. Não, vou voltar. Porque eles preferem continuar nos estados, acompanhando a campanha eleitoral dos seus apadrinhados. Sem dúvida. E aí nós, eu, você, Carlão, quem nos ouve, já estamos pagando essa conta aí. Karime, Carlão. Ai, gente, que pra gente é difícil pagar uma passagem Brasília-Manaus, Manaus-Brasília. Imagina esse monte de passagem aérea. Ai, que absurdo. É verdade. Só quem tá aqui da nossa bancada é o Palderney, viu? Sim. Eu acabei de vê-lo aqui na tribuna. Só tem ele aqui da bancada do Amazonas aqui. Beleza, Cadu, agora aqui em Manaus, inclusive nós aqui no 18 Horas, nós estamos sempre levantando essa questão absurda que é o preço da gasolina aqui na nossa cidade. Parece que tudo piorou com a venda da refinaria Parareão, que a gente tem observado aí nesses últimos anos. Agora parece que essa venda, Cadu, da refinaria da Amazônia vai ser investigada a pedido do Ministério de Minas e Energia. Procede? Sabemos por que, Cadu, isso pode acontecer?
Sim, Carlão, nós sabemos por quê. É porque desde a privatização, a RIAN, que é a refinaria da Amazônia, não entrega o que promete, que é combustível mais barato na bomba. Porque esse era o mote da campanha do então governo de Jair Bolsonaro para vender a refinaria de Manaus para o Grupo Atem, que a venda de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais, que na avaliação de especialistas é um valor irrisório, muito aquém do que é a real estrutura da refinaria. Aqui em Brasília, Carlão, o Ministério de Minas e Energia encaminhou um pedido de investigação junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão que analisa fusões, privatizações, enfim. E também o mesmo ofício para a Agência Nacional de Petróleo, para investigar, primeiramente, os preços abusivos e as denúncias, foram muitas denúncias que chegaram a Brasília, vieram de Manaus, de práticas de cartel, de concorrência desleal, de práticas lesivas ao consumidor. E esse pedido, Carlão, do Ministério, inclui também investigar a venda propriamente dita da refinaria de Manaus ao Grupo Atem. Analisar documentos, analisar contratos, compromissos, valores que foram acordados, tudo isso vai ser alvo de investigação, inclusive com o apoio da Polícia Federal. Essa é informação nova que a gente apurou por lá. Agora, Carlão, por que o objetivo dessa investigação? Porque o objetivo do governo Lula é futuramente recomprar a refinaria de Manaus. Por enquanto, o radar primeiro está na refinaria de Mataripe, lá no estado da Bahia, que também foi privatizada. Ao todo, são 4 refinarias privatizadas no país na era Bolsonaro. Feita essa operação na Bahia, aí a refinaria de Manaus, ela entra na lista de prioridade. Mas é um processo que, claro, pode demorar bastante, né? Mas o fato é que essa política de privatizações, de venda de refinarias da Petrobras, acabou hoje, viu? Com um decreto que foi assinado hoje pelo presidente Lula. Isso é uma medida que faz parte da plataforma de campanha do então candidato Lula lá em 2022, que se concretizou hoje. Hoje teve cerimônia para anunciar isso, não só isso, entre outras medidas, e nesse caso, o presidente Lula chamou isso de o fim do entreguismo. Vamos seguir acompanhando, né? Carlão e Karine. Essa palavra tá bonita, fim do entreguismo. Ok, Cadu, obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora 6h56. 18 horas. E a gente solicita, né, sempre a sua participação, querido ouvinte, aqui pelo 994887592, que é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. E vocês têm participado, não é isso, Karime Leão? Tem mais uma notinha aqui pelo WhatsApp, olha aí. Boa noite, me chamo Roberta, moro no Tarumã. Oi, Roberta. Estou ligadinha na Mix, é 18 horas. Muito obrigada, Roberta. Beijo pra você. Mix. Olha, seguindo agora falando sobre eleições 2024, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lançou hoje de manhã o Manifesto contra a Corrupção e pela Boa Governança, Karine. Exato, o documento, que tem 24 compromissos sugeridos pelo comitê para os candidatos à Prefeitura de Manaus. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. O Comitê de Combate à Corrupção lançou hoje um manifesto cobrando mais transparência e boa governança dos candidatos a prefeito de Manaus. O manifesto tem 24 compromissos que vão ser enviados a todos os prefeituráveis. O lançamento foi hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, e contou com a participação da Arquidiocese de Manaus e entidades civis. De acordo com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB Amazonas, Carlos Santiago, a iniciativa é para uma resposta à população que almeja uma administração pública mais íntegra e comprometida. O manifesto é uma proposta da sociedade civil no sentido de cobrar bons governantes, comportamentos éticos dos governantes e uma boa governança, porque bons governantes é a busca de bons serviços oferecidos à sociedade. Tem que combater a corrupção, porque a corrupção é terrível, causa um mal terrível para a sociedade. Inclusive, alimenta a precariedade dos serviços oferecidos.
Para o Frei Paulo Xavier, coordenador do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, a participação da igreja é crucial na defesa dos direitos dos cidadãos. Ele enfatiza que é responsabilidade da igreja, como parte integrante da sociedade, exigir compromissos dos candidatos com essas causas. A presença da igreja é exatamente somando com todas essas iniciativas que possam combater a corrupção e apresentar propostas que possam ser a proposta de boa governança. Entrar nesse caminho da democracia é lidar com diferentes situações, diferentes pessoas e trabalhar para que a boa governança dos povos, das pessoas, das instituições entre nesse dinamismo do respeito com a democracia, respeito com os direitos das pessoas. Após o lançamento do manifesto, os candidatos ao cargo majoritário em Manaus receberão uma cópia do documento. O manifesto ficará disponível na sede do Sindicato dos Jornalistas, onde qualquer pessoa interessada poderá aderir aos compromissos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir agora outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. O governo federal amplia o programa de Vale Gás para 20 milhões de famílias. O Instituto Sou da Paz revela que cresceu o número de armas legalizadas no crime organizado. 70% dos trabalhadores informais brasileiros querem carteira assinada. Bolsa de Valores bate nova marca histórica e fecha em 136.888 pontos. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A forte vazante dos rios da Amazônia nesse ano foi anunciada mesmo após o recorde histórico do ano passado. Não deveria surpreender as autoridades. Os estudiosos avisaram que a seca chegaria ainda mais cedo e potencialmente mais devastadora. O cenário é desolador quando se trata de mudanças climáticas. Atitudes paliativas não vão ajudar a resolver o problema. É preciso frear radical e urgentemente a emissão de gases de efeito estufa. Isso impõe zerar o desmatamento e recuperar a capacidade da floresta de absorver carbono e fazer chover. A ser mantido o curso atual, não será difícil prever o que virá nos próximos anos. E, de novo, verificar que quase nada ou muito pouco foi feito. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.